Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês, como é tradicional, no início de cada mês, para falar de onde investir no mês de janeiro. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Obviamente, né, pessoal, o objetivo aqui não é dizer que a gente tem que vender ou comprar porque trocou o mês, não é isso, mas sim mostrar na prática, né, o que nós estamos pensando no mercado, no curto prazo, no longo prazo e principalmente de forma estrutural, né? Porque muito investidor, infelizmente, ainda tenta investir de acordo com o que está acontecendo na economia ou com projeções ou previsões de curto prazo. A gente sabe que isso na prática é praticamente impossível, né? É só olhar o que o pessoal projeta no início do ano e o que ocorre no final do ano, que a gente percebe que normalmente é tudo ao contrário, né? Então, é muito complicado o investidor conseguir investir baseado nas notícias ou baseado na economia. E a gente é muito defensor dessa questão da gente pensar sempre de uma forma estrutural da carteira, seja ela de curto prazo ou seja ela de longo prazo. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então, vamos falar sim um pouco aí sobre economia, né? Que é importante a gente entender, mesmo que não seja o fator decisório aí para definir as compras e as vendas, o que a gente vai recomendar. Renda fixa, um pouco de fundos imobiliários, ações no curto prazo, longo prazo, também sobre as nossas carteiras diversificadas. Eu lembro que no final de cada mês, né, sempre no dia útil de cada mês, nós temos a divulgação do guia de oportunidades, onde tem as recomendações de longo prazo, e a gente sempre faz uma live especial para os clientes falando a respeito disso, né? Então, é importante que o investidor saiba que nós temos recomendações para diferentes perfis. É importante que o investidor entenda que ele precisa ter paciência, mas que ele precisa ter uma estratégia para investir bem também. Né? E esse é um dos motivos que a Capitalismo consegue entregar em praticamente todas as nossas estratégias resultados bem acima da média. Considero hoje os melhores resultados do mercado, porque a gente tem aí as caixinhas, né, as estratégias bem desenhadas e a gente segue elas na prática, tá? Quero só deixar ainda para quem não baixou o nosso e-book aqui, ficou muito legal o material, onde investir em 2024, baixem grátis e também o cupom Virada 2024, que vale até o próximo dia 10 para quem quiser assinar o Full Trader e o Carteiras Capitalizo com até 40% de desconto. Depois eu falo um pouco mais das nossas assinaturas. Falando um pouco, né, pessoal, da questão aí de economia brasileira e economia mundial, a gente segue em compasso de espera, né? O cenário que nós desenhamos lá em fevereiro, março do ano passado, de 2023, era de acomodação da inflação, não só no Brasil, mas no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e isso vem acontecendo, né? No Brasil a gente já tem aí os juros caindo, obviamente a gente vai ter inflação, em nenhum momento a gente disse que não ia ter inflação, mas sim que ela ia estar em níveis mais aceitáveis, em níveis historicamente, pelo menos do plano real para cá, que nós já passamos 4, 5%, né? Mas como nós vamos ter um baixo crescimento da economia, não vamos ter pressão nesse sentido. Claro que a inflação pode subir, a gente pode ter algum problema fiscal, alguma coisa assim, mas hoje ainda não é o cenário, tá? Então, os cortes de juros devem continuar aqui e nos Estados Unidos a gente deve ver sim em 2024 o Fed sinalizando e cortando juros, né? A economia americana está muito bem, mas aparentemente não tem muito mais para onde melhorar, né? Isso pode abrir espaço, sim, para o Fed cortar juros. Então, esse é o cenário, a gente continua imaginando que ele deva continuar aí nos próximos meses. Europa, o pior já passou, principalmente em relação à questão de inflação. E a China, mal ou bem, vai ter um crescimento menor do que tinha antes, claro, mas vai crescer e lá eles vão botar crescimento na marra, né? A gente sabe como é que é o governo chinês em relação a essa questão de despejar dinheiro na economia, tá? Então a gente segue com o nosso mesmo cenário, tá? Que é praticamente aí já um ano o mesmo cenário. Temos aqui os principais indicadores em 2023. Ibovespa teve uma boa alta de 22%, o IDIV 26%, o índice de small caps 17%, ele está bem atrasado, né? A gente já comentou a respeito disso. O S&P em reais subiu 14%, em dólar, obviamente ele subiu mais porque o dólar caiu 8,53 e fixa aí nas máximas históricas subiu 15,5%, o Bitcoin
grande destaque, mais de 145% de alta, CDI 13%, rendeu bem. Claro que agora deve render menos, né? E o ouro, negociado na B3, teve uma baixa de quase 6%. Olhando esses indicadores aqui no gráfico, né, pessoal, até para a gente entender as tendências, né? O gráfico aqui, como eu falo sempre, ele não serve para adivinhar nada, mas para mostrar o que está acontecendo, né? Nós temos aqui o dólar, tudo no gráfico semanal, para a gente ter uma visão de médio e curto prazo. O dólar segue aqui nesse movimento lateral, a gente acreditava até que ele poderia bater nos 4,70, segue bem no meio do movimento aqui nos 4,90, então se ele for lá para 5,10, 5,15 ou na casa dos 4,70, que é perfeitamente aceitável qualquer direção aí do dólar, tá? Temos aqui o Ibovespa, né, que rompeu aqui a máxima na casa dos 130 mil pontos, ele está no movimento de alta ainda, não tem como falar em baixa no Ibovespa, apesar da queda aí dos últimos dias, né, da virada do ano. E o que acontece é que, como aquele ponto ali foi rompido para cima, né, os 130, 129 mil pontos, ele vira um suporte. Então, é normal o Ibovespa trabalhar um pouco em cima desse patamar de preço e, quem sabe, ali depois voltar a subir, mas a tendência é de alta. Aqui a gente tem o índice de dividendos, né, o grande destaque aí do ano passado. Também aqui segue no canal de alta que vem desde ali de 2020. Temos o IFIX que finalmente rompeu aqui as máximas lá de 2019, na virada de 19 para 20. Eu estou até atrapalhando aqui, agora já dá para ver melhor. Né? E ele também, assim como o Ibovespa, como ele rompeu as máximas, essa casa aqui dos 3.250 pontos, acaba virando o suporte aí do IFIX. Temos o IVVB, né, que a gente poderia considerar aqui como nosso SP em reais, que também está em tendência de alta de médio e curto prazo, nesse canal aqui altista. Temos aqui o ouro, que é negociado na B3, também lateralizado, né? Ele tem um bom suporte aqui na casa dos 260, né? Então, sem tendência de curto prazo, mas tem uma boa chance de recuperar aqui. E claro, se perder esses 260, 265, 6 aqui, ele pode ceder mais. Temos aqui o QBTC, que é um ETF de Bitcoin, né, que está em tendência de alta, né? A gente viu aí que o Bitcoin está subindo bem, assim como outras criptos. O índice de small caps, que ao contrário do IDIV, ele está em tendência ele fez aqui o movimento de tendência de alta, fez aquele teste, né, como o Ibovespa fez aqui, ele bateu na linha de rompimento e voltou a subir, fez um topo aqui, vamos ver, mas a tendência principal é altista também aí do índice de small caps, tá? Então, de uma forma geral, né, dólar sem tendência ali, os principais índices, né, fora o ouro também que está lateralizado, mas mais para baixo, os principais índices acionários aí ainda em tendência de alta de médio e curto prazo, tá? Das nossas estratégias de médio e curto prazo, né, pessoal, nós temos aqui swing trade, long short, top picks, tem day trade, enfim, eu sempre deixo no site, aqui vocês vão conhecer, tem as assinaturas da Capitalizo aqui em assinaturas, e aqui no relatório de performance é bem interessante, pessoal, que tem aqui embaixo as estratégias de curto e médio prazos, né, que tem o swing trade, o rastreador, long short, e as estratégias de longo prazo, são as carteiras, dividendos, micro e small caps e assim por diante. Vocês vão ver ali na prática, a gente entrega ótimos resultados aí desde o início das estratégias, óbvio que vai ter ganho, óbvio que vai ter perda, isso aí faz parte, né? As de longo prazo com 10 minutos por mês, vocês conseguem acompanhar, e as de médio e curto prazo com 10 minutos por dia. Então, quero ver lá como é que funciona a carteira micro e small caps da Capitaliza, é só clicar lá, os resultados sempre atualizados, lembrando que a gente faz as operações em conta real também para os clientes, para eles verem na prática como funciona. Tem lá ano a ano, média anual, tem vídeo explicativo bem completo para vocês acompanharem. E claro, né, pessoal, essa questão das operações de médio e curto prazo é diferente de longo prazo, né? A gente acompanha muito mais o que vem acontecendo nos preços, tá? E como eu tinha falado já anteriormente, tem muito ativo que está bastante descontado, apesar da alta do Ibovespa, principalmente small caps. A gente tem aqui a Dexco, né, que é a antiga Duratex, fez um movimento parecido ali com o que está fazendo o índice de small caps e também fez o Ibovespa, rompeu esse canal de baixo aqui e tem tudo para voltar a subir. Claro que se o setor de construção reaquecer, a empresa se beneficia disso. Tem aqui o IS, né, que a gente comentou várias vezes que estava muito barata graficamente,
bateu desde 2020 lá naqueles patamares lá de 4,70, 4,80. Tem a CBA aqui que ainda nem entrou em tendência de alta, mas já fez um fundo bom no curto prazo, já sobe, né? Tem vídeo aqui no canal específico falando a respeito dela. Então tem muita coisa barata aqui, muita coisa barata lá fora para a gente fazer operações aí de curto prazo, tá? Em relação às nossas estratégias de longo prazo, como eu mostrei ali para vocês, né? Vocês podem acompanhar diretamente ali no site. Nós temos as recomendações de renda fixa, as carteiras diversificadas, carteiras de fundos de ações. A gente fez uma alteração no final do ano de fundos de ações, né? Colocamos uma recomendação nova, fundos imobiliários e REITs, e também a parte aqui de criptoativos. Nas carteiras de longo prazo de ações, né, pessoal, eu lembro sempre que a gente comenta muito sobre aquela questão do pensamento global. As nossas carteiras têm ativos internacionais, têm ativos em dólar, né, para não depender só da economia brasileira. Eu já comentei várias vezes aqui que a economia brasileira, perto do resto do mundo, ela representa pouco mais aí de 1%, 1,5% do mercado brasileiro, né? Mas nós temos ótimas opções também, né? Commodities, renda fixa no Brasil é muito bom, né? E nos Estados Unidos, principalmente as empresas de tecnologia, tem coisa boa de commodity também, mas principalmente de tecnologia, tem muita coisa aí interessante, tá? Nós fizemos algumas alterações nas carteiras, mas mais pontuais também nos últimos meses, tá? A gente não tem nada para trocar em vista aí nos próximos, mas, né, até porque as carteiras são de longo prazo, mas tem muita coisa muito barata, né? O setor metal mecânico, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a Randon, né? Tá muito barato, né? As empresas, mesmo as empresas de tecnologia, tem coisa barata ainda nos Estados Unidos. É claro que elas têm um múltiplo mais alto, mas são empresas que ganham muito dinheiro. O setor de petróleo, apesar da baixa recente, também continua bastante atrativo, né? Então tem muita coisa de uma forma geral aí para a gente alocar, principalmente small caps, né? Inclusive os ativos que nós mais reforçamos posição nos últimos meses, né? Principalmente quando cai dividendos, que a gente avisa para os clientes para alocar, foi small caps, tá? Então é um setor que está muito para trás. As empresas elas não têm uma cobertura tão grande, são empresas que estão mais fora do radar. E eu já comentei que aqui no Brasil é o paraíso aí das fake small caps, que são aquelas empresas pequenas, né, que têm um valor de mercado pequeno, mas são empresas que têm histórico, que já têm mercado e que têm um grande potencial de crescimento, né? Então nós reforçamos bastante a posição, tanto na carteira Thiago Prux, dividendos, micro e small caps, e na top recomendadas aqui em ativos small caps. A carteira internacional terminou bem o ano passado, né? As que terminaram melhor aqui foi micro e small caps, né? Deu em torno de 30%, a internacional em torno de 24%, 25%. Algumas ficaram abaixo do Ibovespa, como foi aqui o caso da carteira Thiago Prux, mas, né, mais uma vez aqui nós fechamos positivos em todas as nossas carteiras recomendadas, tá? O que é importante, apesar do ganho legal ser no longo prazo, a gente gosta aí quando sempre fecha o ano no positivo, tá? Em relação a fundos imobiliários e REITs, né, eu já comentei algumas vezes que a gente recomenda também em função da boa estrutura ou da estrutura robusta que os REITs, né, que são os primos brasileiros dos fundos imobiliários, têm. Né, tem muita coisa barata fora do Brasil também, né? Às vezes a gente pega um REIT aí que sozinho é maior que todo o mercado brasileiro, né? E aqui no Brasil a mesma coisa, né? Nós alertamos aí nos últimas semanas, nos últimos meses, em relação a alguns fundos imobiliários que tinham caído de forma exagerada, como foi o caso do Iridium, né? A gente sabe que fundo do CRI dá problema, mas a gente tem que saber o tamanho do problema, a gente entende que o mercado exagerou. Tem alguns fundos operando abaixo do valor patrimonial, especialmente no setor de shoppings, que a gente pode ter algum tipo de consolidação, né? A gente já teve aí 20 comprando mais ativos, XP Malls anunciou oferta para captar até 800 milhões de reais também para comprar mais ativos, e o setor de shoppings ele está muito barato, não só quando a gente fala de fundos imobiliários, mas quando a gente fala de ações também. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que é um setor muito resiliente historicamente, apesar de ter sofrido na última crise. É o setor que tem menos vacância, é o setor que tem menos inadimplência, claro, daqueles shoppings bem localizados, e a gente imagina que nós teremos aí uma boa reavaliação
desses imóveis aí nos próximos 2, 3 anos. Por isso que a gente entende que é um segmento aí barato, né? Hoje a gente tem em torno aí de 5 a 8% de exposição no setor de shoppings e não é de se descartar, né, que o pessoal aqui da análise aumente a posição, porque o fluxo de dividendos é muito grande, né, de fundo imobiliário, e aí a gente consegue alocar, né, todo mês lá cai 1,5%, às vezes cai até 2% do valor do total da carteira, e a gente consegue aumentar as posições aí com maior flexibilidade, tanto nos REITs quanto nos fundos imobiliários, tá? Já nas carteiras diversificadas, a gente tem carteira moderada, tem carteira agressiva, tem carteira conservadora, tem a carteira de renda fixa. A nossa preferência continua sendo ainda os títulos IPCA+, né? Na média ali, quanto é que está pagando os títulos públicos? IPCA mais 5 e alguma coisinha. A gente consegue títulos aí pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6, sem imposto de renda, pagando dividendos todos os meses. Tá? E tá naquele momento que se a inflação volta a subir, o juro também, eu ganho uma taxa gorda, e se o juro continua caindo e a inflação também, eu posso ganhar uma taxa menor, mas aí a gente tem a marcação a mercado, que é a valorização dos títulos, tanto da parte de títulos públicos, quanto da parte aí de títulos privados, como por exemplo as debêntures, e os próprios CRIs ali, que são atrelados à inflação dos fundos imobiliários. Ou seja, a gente continua, né, aumentando a exposição aqui que nós temos nos índices, nos investimentos atrelados à inflação, que estão no momento aí fantástico, tá? E muita coisa também sem o imposto de renda, né? Lembro, né, pessoal, que aqui na Capitalizo nós temos o Help Invest, né, que o investidor pode nos enviar seus investimentos, que o pessoal da análise faz uma avaliação, temos as mentorias, o atendimento personalizado e o mais importante, né, pessoal, aqui sempre com resultados comprovados, tudo feito de forma transparente e independente. Então, para quem quer investir melhor, para quem quer não investir mais sozinho, né, considere sim fazer uma das nossas assinaturas ou conhecer mais a respeito da Capitalizo através do nosso e-mail, né, que eu vou deixar os contatos aqui na descrição, ou no WhatsApp, que é mais fácil ainda, mandar um áudio, uma mensagem, que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço e um ótimo mês de janeiro a todos. Até mais!